Hey, bora praticar idiomas? Hoje eu quero falar sobre um assunto que muita gente evita, mas explica muito bem por que muita gente começa a aprender um idioma e acaba desistindo ali no meio do processo. E ó, já vou logo adiantando que não é falta de talento, não é falta de inteligência e às vezes não é nem falta de tempo. Mas antes eu vou me apresentar para quem não me conhece, está chegando agora. Eu me chamo Felipe Pires, sou engenheiro de produção, falo 4 idiomas e produzo conteúdo sobre aprendizado de idiomas nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Eu também estou no Instagram e no TikTok como Felipe Poliglota. Então me siga por lá também. Ó, já deixa o like nesse vídeo. Me ajuda a chegar na meta de 50 inscritos. A gente acabou de chegar na metade, então faltam só 25 para a nossa meta de 50 inscritos. Compartilha esse vídeo com aqueles amigos que gostam de aprender idiomas, que querem aprender um novo idioma em 2026. E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, o primeiro erro que eu quero trazer aqui é em relação às expectativas. Quando a gente começa com as expectativas muito altas em alguma coisa, geralmente a gente tem aquela vontade de fazer, a gente começa a criar uma expectativa de que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir aprender e vai ser rápido, ainda mais quando a gente acredita naquelas propostas de aprenda idiomas em 2 semanas, então a gente já chega com muita vontade e isso acaba virando uma frustração. Então, assim, muita gente acredita que vai aprender rápido, sem travar, sem cometer erros, que 2 semanas vai estar falando fluentemente. E aí, quando se depara com o primeiro obstáculo, acaba desistindo, acaba tendo uma frustração muito grande. E isso condiciona o estudo nos próximos dias até que a pessoa desista. Isso porque os idiomas, né, você saber falar um outro idioma, é uma construção. Você pratica e você desenvolve essa habilidade. Então, se você não pratica essa habilidade, dificilmente você vai conseguir desenvolvê-la. E aí, quando você tem uma frustração, quando você tem essa expectativa muito alta de que vai ser um processo fácil, de que vai ser tranquilo de fazer, e acaba não sendo, você acaba desistindo do idioma. Então, você não precisa cometer esse erro. Não comece com as expectativas tão altas. Entenda o tempo que você tem disponível, a dificuldade do idioma, o que você já tem de base, e aí você para que você consiga neutralizar, para que você consiga equilibrar as suas expectativas, para que você não se frustre tanto, sabendo que, obviamente, não é um processo que você vai levar de uma maneira tão fácil. É algo que vai levar tempo, é algo que vai demandar esforço, é algo que você vai precisar fazer todos os dias, se você quiser aprender mais rápido. Então, tenha ciência disso. Bom, um outro erro muito comum é estudar o idioma sem de fato usar o idioma. Então, você fazer ali 2 aulas na semana e somente durante essas 2 horas que você tem durante a semana, você pratica o idioma, você estuda, você lê, você escuta, e depois, no resto do seu dia, no resto da sua semana, você não escuta nada, você não lê nada, você não pratica o idioma, você deixa ele somente para aqueles 2 dias, uma segunda e quarta, por exemplo. Isso faz com que você aprenda de uma maneira muito mais difícil. Então, se você, 2 vezes na semana, assiste aula, preenche lacunas, faz exercício, escuta, assiste algum vídeo, só que nos outros momentos da sua semana você não faz nada, você não tem um contato com o idioma, muito difícil. Fica muito difícil para você aprender de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais efetiva. Você vai acabar aprendendo, só que vai levar muito tempo. Então, uma pessoa que todos os dias ela vai fazer 10 minutos, ela vai ter o contato com o idioma, ela vai acabar aprendendo mais rápido, porque vai estar ali no dia a dia dela. Então, é um erro que você não precisa cometer. Se você faz algum curso, não deixe para estudar o idioma exclusivamente no dia das suas aulas. Deixe para fazer isso todos os dias da sua vida. Então, todos os dias, crie contato com o idioma. Ao longo da sua rotina, crie contato com o idioma e deixe aqueles 2 dias para se aprofundar mais. Mas você tem que manter o contato nos outros dias. Bom, outro fator muito grande é em relação ao medo de errar. Então, a pessoa estuda, ela entende e ela acaba não conseguindo falar porque ela tem medo de errar, ela tem medo de ser julgada e isso faz com que ela não melhore a pronúncia, isso faz com que na hora que ela tem que falar com alguém, ela acaba travando. E é muito difícil de você vencer esse medo sem você, de fato, começar a praticar, nem que seja sozinho. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal sobre formas de você praticar sua fala, formas de você praticar um idioma sozinho na sua casa, sem que ninguém esteja te julgando, formas efetivas que vão fazer com que você melhore muito e perca esse medo de errar ao falar um novo idioma. Mas é como eu já disse em outro vídeo aqui, a pessoa que não erra falando um idioma é a pessoa que não fala.
Bom, e antes de passar para o próximo erro, eu quero te fazer um convite para você me seguir também nas minhas redes sociais, me seguir no Instagram, no TikTok, lá onde eu posto os vídeos mais curtos com alguns resumos, lá no Instagram, nos stories, todos os dias eu estou por lá interagindo com vocês. Então, ultimamente está tendo bastante stories em outros idiomas, abrindo muita caixinha de pergunta para que vocês mandem as dúvidas. Eu também estou com o meu direct aberto, então se você quiser ir lá e me mandar mensagem, eu adoro quando vocês me mandam mensagem e ultimamente eu tenho recebido muitas. Então, eu agradeço a você que me procurou lá nas outras redes sociais. Eu acredito que vai ser de grande ajuda para você, que você não vai se arrepender de me seguir também nas outras redes. Então, eu também estou por lá, como Feli Poliglota. Me siga lá também. E já deixa o seu joinha se você está gostando desse vídeo. Se esses erros, se você comete, se você não comete, comenta para mim. Ah, eu cometo esse erro que eu posso te ajudar também, como que você pode evitar ele. E é isso. Agora, esse erro, ultimamente eu tenho visto muito, que é a questão do excesso de planejamento. Hoje em dia, o que não faltam são métodos na internet. Então, tem o método perfeito, tem o método eficiente, tem o método eficaz, tem o método que te ajuda a destravar. O que não faltam hoje em dia são métodos. E quando a gente decide aprender um novo idioma, eu tenho visto muito, as pessoas decidem o idioma que quer aprender e começam a procurar o melhor método para aquele idioma e procura um, procura outro, e aí salva vídeo no Instagram, e aí salva vídeo no YouTube, e aí cria uma playlist, e aí vai juntando um monte de método, e acaba não começando, né? Fica nesse ciclo de procura de método e acaba não começando. Inclusive, isso tem até um nome, se chama paralisia de análise, que é quando você não começa uma atividade porque você está paralisado analisando qual é a melhor forma de começar. Então, até dar um exemplo aqui muito claro. Eu pulo corda, né? Eu sou praticante de jump rope, e vamos supor que você queira começar a pular corda. E eu também queira começar a pular corda. E aí, você tem ali uma corda que você comprou numa loja de esportes. Eu começo a procurar a melhor corda para se pular corda. Então eu entro na internet, procuro a melhor corda e eu acho um monte de vídeo. Essa aqui é a melhor corda. Essa aqui não enrola, essa aqui não sei o quê. Enquanto que você, com a sua corda que comprou na loja de esporte, pagou ali R$ 15, pega o seu tênis e começa a pular a sua corda. Enquanto eu continuo ali pesquisando. Não, essa daqui é a melhor. Ah, não, encontrei esse vídeo que diz que é a melhor. E aí, ok, escolhi a corda. Acabei escolhendo a corda entre tantas. Agora eu vou escolher o melhor tênis para corrida, o melhor tênis para pular corda. E eu começo a procurar. Enquanto você, que foi ali na loja de esportes, comprou uma corda por R$ 15, está usando um tênis que você já tem, já começou a pular. Quem vai ter resultado mais rápido? Quem ainda está paralisado ali para começar a atividade? Ou quem já está com o que tem disponível? Então é exatamente isso. Com qualquer atividade, não só com corda e idiomas, qualquer atividade funciona assim. Se você quer começar uma atividade, comece. Comece com o que você tem. Então, existem muitas formas de você aprender um novo idioma. E aqui vai uma lição muito importante, que é algo que mudou muita coisa para mim. O melhor método, o melhor método para se aprender um idioma é o método que funciona para você. Eu não acredito em preencher lacunas. Eu não acredito que aprender gramática antes de usá-la faz sentido. Então eu não aprendo assim porque para mim não funciona. Talvez para você funcione. Então, eu não vou chegar aqui e falar, não, use o método tradicional, porque ele não funciona. Para mim, para mim não funciona. Já testei e não funcionou. Mas pode ser que para você funcione. E se ele funciona, ótimo, utilize. Porque o melhor método para se aprender o idioma é o método que funciona para você. Isso é muito simples. Bom, outro erro que eu vejo bastante é o de não perceber que está evoluindo. E aí, por que que isso vira um erro? Porque você está estudando, você está aprendendo, só que você não consegue medir isso de alguma forma. Você não tem essa métrica de que você está evoluindo. E às vezes a nossa cabeça, a gente é meio autossabotador. Então, mesmo que a gente esteja aprendendo, a gente não tenha uma visão muito clara, não tenha nada muito claro que a gente está aprendendo, faz com que nós entremos nisso de se auto-sabotar. Então, é importante ter uma métrica para que você entenda onde que você está evoluindo. E como que você pode fazer isso? Existem muitas formas. Desde você ter um diário, escrever todos os dias, desde você ter um grupo no WhatsApp, mandar áudios da sua própria voz para você escutar a sua voz, escutar a pronúncia. Existem muitas formas. Eu vou trazer um outro vídeo também aqui no canal sobre como que você pode medir o seu progresso, mas é extremamente importante que você tenha uma forma de medir isso, porque isso traz uma motivação. Você, quando escutar um áudio seu antigo e falar, meu Deus, eu falava dessa forma, e você
escutar um áudio de como que você está falando agora, você cria uma motivação muito grande. Você fala, nossa, eu evoluí muito. E recentemente eu tava vendo alguns stories antigos assim no meu Instagram, passando uma moto. Tava vendo alguns stories antigos no meu Instagram e alguns stories de quando eu tava começando a aprender italiano, né? Eu usava um outro celular, uma qualidade mais baixa, e eu falava de uma maneira muito robótica. E aí eu olhei os áudios atuais e eu vi, nossa, teve uma mudança muito grande. Então é uma forma de você medir a sua motivação, de você falar, nossa, isso está dando certo. Porque se você pratica, se você estuda, se você tem o idioma na sua rotina e faz isso todos os dias, você está evoluindo. Isso é um fato. Só que você precisa saber, você precisa ver que você está evoluindo também, para que isso tenha uma motivação para que você não desista. Bom, e o último erro que eu quero trazer aqui é quando você não pratica o seu idioma durante o seu dia a dia, na sua rotina. Quando o idioma ele não cabe na rotina, ele vira um peso. Então, se eu tenho que estudar inglês às segundas-feiras e eu não quero fazer isso, vai ser muito difícil eu ir para a aula, concentrar na aula, aprender e usar de fato. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu aprendi espanhol, foi meu primeiro idioma. Não, minto. Eu comecei a aprender romeno, aprendi romeno um pouco, depois eu desisti do romeno, comecei a aprender espanhol, aprendi espanhol, ok. Comecei a estudar inglês. Estudei inglês e eu nunca gostei de inglês. Eu não acho que é um idioma muito legal assim, então nunca gostei. Estudei inglês até que acabou que começou a virar um fardo, eu não conseguia mais ver sentido naquilo, e eu encontrei o italiano. E falei, nossa, italiano. Comecei a estudar italiano e aprendi de uma maneira muito mais rápida. Ok, terminei o italiano, terminei entre aspas, né? Vou começar a estudar inglês. Comecei a estudar inglês de novo, a segunda tentativa. E também, de novo, voltou a ser um fardo. Eu não conseguia encaixar na minha rotina, não conseguia encontrar coisas que eu gostasse no idioma e acabou virando um fardo. Então, ok, desisti do inglês novamente. Vou começar a estudar francês. Comecei francês com o mesmo método que eu estudei italiano, na minha rotina, fazendo todo dia, gravando. Ok, aprendi francês. E aí, ok, agora eu vou estudar inglês. E comecei a estudar inglês de novo. Até que eu vi que estava começando a virar um fardo e eu pensei, opa, peraí, vou voltar a estudar francês, voltei a estudar francês. E eu parei de estudar francês, comecei a focar no inglês, comecei a me forçar a usar o idioma na minha rotina, então mudei tudo que eu digo aqui, mudei todas as minhas tecnologias para inglês. Comecei a de fato focar no inglês e estar de fato centralizado nele. E acabou que eu comecei a ter uma evolução maior. Eu comecei a encontrar coisas que eu gostava no idioma. Eu comecei a aprender de uma maneira muito mais rápida, porque parou de ser um fardo. Eu parei de desistir. Nossa, agora eu tenho que estudar inglês. Hoje eu tenho que estudar inglês. Porque eu só estudava por causa de trabalho. E passou a ser algo como: nossa, eu não estou estudando inglês. Eu estou assistindo uma série que eu gosto. Eu estou assistindo Todo Mundo Odeia o Chris em inglês. E é isso. Eu tô lendo o meu livro favorito em inglês. Eu não estou estudando inglês. Isso foi algo que eu usei para enganar meu cérebro e acabou funcionando. Aprendi inglês e eu estudo inglês, né? Ainda é o meu foco. E eu só vou voltar a estudar outro idioma quando o meu inglês estiver num nível muito bom. Então, é isso. O idioma precisa caber na sua rotina. Se ele não tiver na sua rotina, vai chegar um momento que você vai desistir dele. Se ele for um fardo, você vai abandonar esse fardo. Então, no resumo, se você evitar esses erros que eu trouxe aqui, você vai conseguir aprender o idioma de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais prazerosa e não vai ser um fardo para você. Lembrando que nem tudo é perfeito, né? Você precisa começar com o que você tem. Aprender o idioma é algo que leva tempo, então é uma atividade que você vai subindo conforme você vai praticando, conforme você vai consumindo e vai estudando. E é um processo árduo, infelizmente, né? Não é só sentar e pum, colocou na cabeça, aprendeu. É algo que leva tempo. Então é algo que precisa virar um hábito e precisa estar na sua rotina. E eu falo muito sobre rotina aqui, né? Já deu para perceber. Inclusive, recentemente eu lancei um guia, um e-book que chama Script de Vida, que ensina você a aprender um idioma através do que mais importa na sua vida, que é a sua própria vida. Então eu defendo que nós precisamos aprender falando de nós mesmos. Quando eu sei falar sobre mim, quando eu sei falar sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto, sobre onde eu vou, como é a minha rotina, eu consigo usar isso, essa base, para falar de qualquer outra coisa. Então, o link para o e-book ele está no primeiro comentário do vídeo.
Se você quiser, vai lá, dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, pode me mandar no direct também. Novamente, meu direct do Instagram está aberto, o TikTok também, nas minhas outras redes sociais. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha deixado o like para me ajudar. Compartilhe esse vídeo, espalhe o canal do Felipe Poliglota por aí e deixe o seu comentário. Se você comete esses erros, se você quer parar de cometer esses erros, se você não comete, se você já tinha ciência desses erros, se você discorda que são erros, comenta para mim, eu quero muito ouvir, quero muito ler a sua opinião. E é isso, novamente, deixa o seu like, espalhe o canal do Felipe Poliglota por aí e bora praticar idiomas.